Nós vamos dar sequência às nossas aulas. Dessa vez, o título da palestra, deixa eu ver aqui, o título vamos ver, Yaakov e Yosef fechando um ciclo. Nós temos que saber que todos os desenrolados fatos e os episódios da Torá não são simples e meras histórias. Elas têm um propósito maior, dentro de uma linha de atuação pela divina providência. Vamos nos lembrar que a Torá era um conhecimento infinito de Deus, ou seja, por trás de cada informação há uma realidade maior. Hashem falou para Avraham Avinu que os seus descendentes seriam escravos numa terra estranha e depois de algum tempo lá, escravizados, eles seriam libertos com mão forte e braço estendido, eles seriam libertos de uma forma incrível. Mas Hashem falou que haveria essa etapa do propósito da criação do mundo. Vamos nos lembrar que Deus criou o mundo para que ele fosse elevado. Uma pequena dica, quando Deus criou o universo, ele falou, cada dia foi chamado o primeiro dia, o segundo dia, etc. Quando chegou no sexto dia, ele não houve uma apresentação do sexto dia. Sexto dia, havia lá um artigo definido. O sexto dia, Yom, não Yom Shishi, dia sexto ou sexto dia. Dia sexto, Yom Shishi. Dia o sexto. O sexto. Então, por que tem esse artigo definido, em hebraico, Hashishi? Porque é uma referência ao 6 de Sivan. A data 6 de Sivan é a ocasião quando o povo de Israel recebeu a Torá. Isso significa o quê? Que a criação do mundo ela estava condicionada ao recebimento da Torá pelo povo de Israel. Só fazendo uma pequena, refrescando um pouco a memória, o que é a Torá? Uma pergunta básica para quem quer conhecer o judaísmo. Torá é a Bíblia? Também. Antigo Testamento? Para nós de antigo não tem nada, é único. Mas o que é a Torá? Então, a Torá é o conhecimento infinito de Deus que ele colocou dentro de um texto, de uma grafia. Já falei diversas vezes, vale a pena repetir. É importante frisarmos que o Rabino Shimon não é tão repetitivo assim, porque o método didático para estudar a Torá é sim repetirmos alguns termos e alguns conceitos, porque cada vez que repetimos, eles ficam cada vez mais claros, é uma forma de fixarmos esses conceitos na mente de todos que estão compartilhando essa aula. Então, na verdade, a Torá está escrito no Talmud que a primeira palavra dos 10 mandamentos é Anohi, eu sou o eterno teu Deus. Mas a palavra comum é Ani, e não Anohi. Anohi é uma palavra egípcia, do Antigo Egito, ou seja, Hashem já deu o recado que nos 10 mandamentos a missão maior do povo de Israel e, por extensão, toda a humanidade é elevar o mundo a um nível espiritual superior. Por isso, Anohi também é um acrônimo ou um acróstico, é uma contração. Cada letra de Anohi é uma palavra, é o início de uma palavra. Então, Anohi são as palavras vertidas do Talmud, do aramaico, Ana, Nafshi, Ktavit, Yehevit. Eu, minha alma, escrevi e entreguei. O que quer dizer que Deus escreveu a alma dele? Deus condensou a sua essência maior na grafia da Torá.
Então a Torá precisava ser dada para que o mundo fosse elevado. E faz parte dessa elevação o povo de Israel descer para o Egito. Nesse Shabat, nós vamos finalizar a última porção da Torá do livro de Gênesis, de Bereshit, com o falecimento de Yosef. Nessa porção, no comecinho, Vaierri e viveu, fala-se do falecimento do patriarca Yaakov. No final da porção, fala-se, a Torá discorre sobre o falecimento do Yosef Hassadik. Ele foi dos todos os irmãos o primeiro a falecer. A palavra, o nome da porção é Vaierri. Vaierri significa e viveu, mas a porção está falando da morte, do enterro do patriarca Yaakov. Então o recado é bem claro, a mensagem, que os tzadikim, as pessoas iluminadas, mesmo na sua morte, continuam sendo chamadas e vivas. E Deus os livre, a recíproca é verdadeira. Os perversos, os rechaim, mesmo em vida, são chamados de mortos. Por quê? Porque a verdadeira vida não é a vida física, e sim a vida espiritual. É claro que a alma estando dentro do corpo, nós levamos uma vida física, mas quando nós damos mais importância à alma do que ao corpo, então podemos conciliar os dois aspectos, vida física e vida espiritual. Mas a vida espiritual tem que vir em primeiro lugar. Nós temos que ter plena consciência de tudo que fazemos e tudo que vivenciamos na nossa vida é para um propósito maior, um propósito mais espiritual. Yaakov Avinu, no seu leito de morte, na paraxá anterior, Vaigash, ele pede, o patriarca Yaakov, ao seu filho mais influente, obviamente, o filho mais influente é o vice-rei do Egito, que é Yosef, para tratar de levar os restos mortais de Yaakov para Israel. Yaakov não quer ficar no Egito. Ele não tem nada a ver com o Egito. Ele quer ir se reunir na tumba dos patriarcas, Mearat Machpelah, a gruta dupla. Ela é chamada de dupla por vários motivos. Ela tem dois pisos, o térreo e o subsolo. As pessoas estão enterradas no subsolo. E também ela é chamada de gruta, de caverna dupla, porque há lá vários casais, várias duplas que se encontram lá, né? Descansando, jazem lá, etc. E Yaakov então pede para ele ser levado embora para Israel, e realmente é isso que acontece quando ele falece. Vaierri Yaakov. Aí perguntam Urashi e outros comentários, por que está escrito e viveu Yaakov no Egito? Ele não viveu antes? Então responde os sábios, lá no Egito foi vida. Em outros lugares ele não viveu, ele teve uma vida com muitas tribulações, muitos percalços, muitas contrariedades, muito sofrimento, Yaakov. Mas como ele viveu, inclusive a palavra Vaierri, Vaierri Yaakov, Shva Esre Shana, e viveu Yaakov 17 anos no Egito. O número 17 é o mesmo valor numérico, a guimátria, a numerologia da palavra Tov. Tov significa bom, ou seja, os melhores anos da vida de Yaakov foram lá no Egito, mas justo lá no buraco do mundo, em termos espirituais, em termos morais, etc., sim, porque o Yaakov, ele criou uma estrutura judaica para que a sua família pudesse morar até no Egito. Yaakov pediu para ser recolhido em Israel. O Yosef, quando faleceu, Yosef era maior ainda que os patriarcas. Yosef, ele tinha um nível maior ainda que todos os patriarcas. Quando ele faleceu, ele pediu para levarem os restos mortais dele para Israel somente quando o povo de Israel saísse do Egito. E o Yosef, ele aceitou ser, por enquanto enterrado
no Egito. O que aconteceu? Os egípcios eram muito supersticiosos. Quando faleceu Yosef, eles achavam que Yosef era muito abençoado, realmente ele era. Então, o que fizeram? Eles fizeram um caixão de ferro, um caixão que pesava toneladas, e colocaram Yosef dentro desse caixão. Não era bem um caixão, era um sarcófago. Colocaram Yosef dentro do sarcófago e mergulharam o sarcófago no Nilo para o Yosef abençoar as águas do Nilo. Quando Moshe Rabbeinu começou a se empenhar em retirar o povo de Israel do Egito, e quando as coisas começaram a ocorrer positivamente, dar tudo certo, então, enquanto todos estavam se preparando para sair do Egito, Moshe foi procurar saber aonde estava Yosef. E ele perguntou para quem? O Moshe perguntou para Serach Bat Asher. Quem era essa tal de Serach, a mulher, filha de Asher? É aquela netinha que avisou o patriarca Yaakov em verso e prosa, cantando, falando poesia, bem devagarzinho, foi revelando aos poucos, gradativamente, que Yosef estava vivo. Yaakov ficou tão feliz, que ele deu uma bênção para Serach, que ela ia entrar no paraíso com o corpo e tudo, que ela nunca iria morrer. Então, Serach, filha de Asher, o filho Asher é um dos 12 filhos de Yaakov, ela nunca faleceu. Aliás, ela foi encontrada na época de Moshe Rabbeinu, 210 anos depois. E Moshe perguntou, aonde está o Yosef? E a Serach falou que Yosef está mergulhado no Nilo, dentro de um sarcófago pesadíssimo. O Moshe usou de Kabbalah, ele escreveu numa plaquinha a palavra Alei Shur, os chifres de um boi, que o boi era o símbolo da tribo de Yosef, e com esse poder da Kabbalah ele usou a plaquinha, ele falou uns dizeres, e o túmulo que pesava tonelada, ou túmulo, o caixão, o sarcófago que pesava toneladas, veio à tona, e aí o Moshe pôde levar o corpo de Yosef. Eu estou falando do corpo porque os sadiquim, eles não se decompõem. Mesmo passando anos, ou dezenas de anos, ou centenas de anos, ou mesmo milhares de anos, os sadiquim, as pessoas justas e iluminadas, não voltam ao pó. Então, Yosef foi inteiro. E assim ele foi levado de lá para Israel na época da saída do Egito. Por que Yosef decidiu ficar no Egito e não ser levado para Israel? Justamente porque ele quis dar ânimo ao povo de Israel, para que os judeus nunca desistissem da redenção, da salvação. Então Yosef, ele pediu para que levassem o corpo dele, não foi só o corpo dele, os irmãos dele também foram levados juntos. Irmãos, esposa, cunhado, filhos, acho que toda a turma foi levada juntamente com Yosef, nos 40 anos de deserto. Há um midrash bonito que quando andavam com o caixão de Yosef e também andavam com a arca sagrada, perguntavam o que são essas duas caixas, a caixa da Arca da Aliança e o caixão. Aí todo mundo apontava para o caixão de Yosef e falava, esse aqui, o conteúdo dessa caixa cumpria aquilo que está escrito no conteúdo da outra caixa, que era a Arca da Aliança, que Yosef tinha um vínculo especial com a própria Torá. Yosef e Yaakov prepararam o povo de Israel para ficarem 210 anos no Egito e de lá saírem com mão forte e braço estendido com grandes milagres. Por que o povo de Israel foi parar no Egito? Para elevar as faíscas divinas aprisionadas naquela terra totalmente impura. E assim como o exílio, a Galut Mitzrayim, o exílio do Egito, é a fonte de todos os exílios do povo de Israel,
A Geulat Mitzrayim, a redenção do Egito, é a fonte de todas as redenções, particularmente da última redenção por meio de Mashiach. Toda a ideia do exílio do povo de Israel ter sido disperso pelo mundo era justamente para elevar as faíscas divinas que foram dispersas pelo mapa mundi em todos os lugares e que estavam aprisionadas em certas localidades e que somente por meio do estudo da Torá e da prática das mitzvot é que essas faíscas divinas poderiam ser liberadas. O Yosef, quando faleceu, um pouco antes de falecer, ele pediu que o corpo dele fosse levado para Israel quando os judeus saíssem do Egito, e ele falou o seguinte: Pakot ifkot, resgatar, resgatará, Hashem os resgatará do Egito. Pakot ifkot não é só uma linguagem dupla de resgate, de redenção. Pakot ifkot é o código, que é a senha que o Yosef passou para os sábios para identificar o futuro redentor do povo de Israel, que seria o Moshe. Moshe, quando foi falar com os sábios, que Deus se revelou para ele, que ele ia falar com Faraó, com Paró, ele era fanho. O que quer dizer fanho? Ele tinha dificuldade de articular as palavras, porque ele queimou a sua boca com 3 anos de idade. Quando fizeram um teste, um prato de ouro e um prato de carvão, que ele acabou pegando o carvão e pôs na boca. Então ele tinha a boca queimada, então ele era fanho. Depois Deus o curou e ele virou o maior orador de todos os tempos. Então, Moshe, quando ele chegou para o povo de Israel, para os sábios, ele falou assim: Pakot pakadete, redimir, eu haverei de redimir o povo de Israel. Então, os sábios viram a linguagem dupla que o Moshe usou, eles se lembraram da dica do Yosef, que Yosef deu o critério de identificação do Redentor do povo de Israel, que ele iria usar a mesma linguagem dupla de redimir, redimirei, ou redimir, serão redimidos. Já que Moshe usou essa linguagem dupla, então os sábios entenderam que realmente ele era o Redentor, o Salvador do povo de Israel. Tanto Moshe como Yosef, tanto Yaakov, Avino, o patriarca Yaakov, quando ele viveu 17 anos no Egito, como Yosef, depois do falecimento do patriarca, ainda viveu mais 54 anos. Ele faleceu com 110 anos. E dirigindo o tempo todo o reino faraônico, o reino do Egito, etc. Mas todo o intuito era elevar as faíscas divinas que estavam aprisionadas naquela terra totalmente impura. O mesmo se dá com os descendentes de Jacó, os descendentes de Yosef, e por extensão todo o ser humano. Nós viemos para o exílio. A alma, ela vem para o exílio. A alma está no bem bom, lá em cima, não precisa comer, não precisa beber, não precisa ir ao banheiro, não precisa trabalhar, não precisa dormir, não precisa fazer nada. Só precisa se entreter com a sabedoria e com a luz infinita de Deus. De repente, a alma ela é lançada nesse buraco chamado mundo, nesse buraco chamado vida. É um buraco, porque a gente não vê Deus. Quando a pessoa está totalmente dentro do buraco, ela não consegue ver nem o chão. O buraco está abaixo do chão. Ela não vê mais nada. Então, a gente não consegue ver Hashem. Então, o mundo físico e material ele é comparado a um buraco. A gente deve parar no exílio. Mas todo o nosso objetivo é elevar as faíscas desse exílio até chegarmos à plena espiritualidade. Iluminar a escuridão. Quando a escuridão é iluminada, ela deixa de ser escuridão e acaba se transformando em luz. O patriarca Yaakov e Yosef, eles prepararam o terreno para a vinda do Mashiach. A verdade é que estava bem longe a vinda do Mashiach,
o Yaakov Avinu, ele abençoou todos os filhos e ele queria falar sobre o Ketz, sobre o final dos tempos. Mas aí, como faltava muito tempo, Deus tirou a inspiração divina, a inspiração profética do patriarca Yaakov, e sem mais nem menos ele mudou de assunto, porque ele não se lembrava mais quando o Mashiach iria se revelar. Tem uma explicação muito bonita de um rabino sefaradi, que viveu há uns 700, 800 anos atrás, conhecido como Rabbeinu Bachai, Rabbeinu Bachai. Ele era um rabino sefaradi. Ele deu uma explicação muito bonita, que quando Yaakov Avinu foi falar sobre o final dos tempos com os 12 filhos, Yaakov ficou muito feliz, porque ele observou os nomes em hebraico dos 12 filhos. E ele viu que duas letras estavam faltando. Que letras? A letra Het e a letra Tet. A letra Het e a letra Tet formam uma palavrinha, que é Het, que significa em hebraico pecado. Ele viu que os 12 filhos não tinham pecados, ou seja, que essas duas letrinhas não constavam, não eram enumeradas entre as letras que compunham os 12 nomes dos 12 filhos. Então, ele ia falar sobre o final dos tempos, mas depois ele observou um pouquinho melhor o nome dos 12 filhos. Ele viu que, além da letra Het e Tet que estavam faltando, outras duas letras não estavam presentes em nenhum dos 12 nomes dos 12 filhos. Quais eram? O Kuf e o Tzadik. O Kuf e o Tzadik formam a palavra Ketz. Ketz significa final, o final dos tempos. Então, por isso que Yaakov também não falou final dos tempos, porque ele viu que não estava estampado nos 12 nomes dos 12 filhos a letra Kuf e Tzadik, que formam a palavra Ketz. A dedução lógica é que Hashem tirou a inspiração profética divina do Yaakov Avinu, do patriarca, porque faltava muito tempo para Mashiach chegar. Agora que falta pouquíssimo tempo, Hashem nos brindou nessa geração com o Rebbe de Lubavitch, o líder maior da nossa geração, que disse que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção, que o Mashiach já está despontando no horizonte e com atos de bondade, de solidariedade humana e também estudando assuntos sobre Mashiach e a redenção, nós vamos agilizar ao máximo esse processo que será irreversível e irrefreável com a revelação do próprio Rebbe. O Rebbe, em várias ocasiões, muito sutilmente, ele deu a entender que ele próprio era o candidato chapa única a se revelar com Mashiach. Desde o ocultamento do Rebbe, não apareceu mais um líder maior do povo de Israel e da humanidade. Isso significa que ele continua sendo líder, só que de uma forma oculta. E ele vai voltar a se revelar. Como ele disse que o Mashiach tem vida eterna, e ele falou, o Mashiach é o líder dessa geração, ele já está empreendendo uma guerra espiritual, que não são usadas armas convencionais, mas sim o estudo da Torá e a prática dos preceitos bíblicos como forma de difundir e divulgar ao máximo o nome de Deus nesse mundo. Vamos nos lembrar daquela história que eu contei no programa do rádio, que o Baal Shem Tov, na sua ascensão da alma, se encontrou com Mashiach e perguntou a ele, numa linguagem clássica do Talmud, Ei matai ka'atimar, quando o senhor virá? Aí o Mashiach lhe respondeu, quando você expandir as suas fontes para fora. Mashiach não falou expandir a água da fonte, a fonte e a água, o produto que sai da fonte. Ele falou a própria fonte. Então é sabido que o Rebbe lançou a campanha de Beit Chabad, uma casa de Chabad, que nessa casa, que na verdade é um centro judaico, se faz todas as mitzvot, de todas as campanhas do Rebbe, e se divulga a Hassidut, a filosofia hassídica, e está praticamente divulgado no mundo inteiro. O aspecto decisivo para desencadear a redenção de Mashiach não é
quantitativo, mas sim qualitativo. Então, por exemplo, em relação à nação brasileira, os Bnei Noach têm um papel fundamental de orientar a maior parte dos brasileiros, direta ou indiretamente, ou representá-los de forma a seguirem um único Deus e divulgando os conceitos relativos a esse único Deus, vocês vão estar totalmente elevando as terras amarelo-verdejantes de nossa vastidão chamada de Brasil. Então, o nosso trabalho nessa última geração é, ao mesmo tempo, cumprirmos com a nossa missão maior, finalizando a missão de várias vidas, várias reencarnações e várias passagens nos últimos milhares de anos desse mundo, e finalmente nos prepararmos para nos enfileirarmos no comitê, na comitiva de recepção do próprio Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.